O ar no quarto da UTI era denso, carregado de cheiros de desinfetante e medo. Jason Jennings, outrora um homem robusto, agora jazia preso a uma cama, o corpo devastado por uma doença implacável. A vida, que ele sempre considerara garantida, esvaía-se, como areia entre os dedos. Durante 49 anos, Jason viveu sob a égide da fé cristã. Criado por seus avós em um lar onde a Bíblia era lei e o medo do pecado era constante, ele aprendeu a ver o mundo em preto e branco, certo e errado, bom e mal, céu e inferno. Deus era um juiz severo, pronto para punir aqueles que desviassem do caminho estreito da retidão. Mas a vida de Jason estava longe de ser perfeita. Marcas profundas da infância, resultantes de um lar abusivo, o haviam afastado de Deus. Questionando a justiça divina, ele se revoltou, renegando a fé e jurando nunca mais dirigir a palavra ao Criador. A dor e a raiva se tornaram seus companheiros constantes, moldando um homem cético e amargurado. E então veio a doença. No início, eram apenas sintomas incômodos, um cansaço persistente e um gosto estranho de sangue na boca. Jason, confiante em sua força, ignorou os sinais, culpando o estresse do trabalho e a crescente histeria em torno de um novo vírus que se espalhava pelo mundo. Covid? Bobagem! Sou indestrutível! Pensava, enquanto a realidade se aproximava como uma sombra. A queda foi abrupta e brutal. Uma tosse violenta o derrubou, cuspindo sangue vermelho vivo. O pânico o invadiu quando percebeu que sua vida escorria pelo ralo. Ligou para sua ex-esposa, enfermeira de profissão, mas mal conseguia respirar para pedir ajuda. "Não me sinto bem, estou cansado", murmurou antes de desmaiar, ouvindo a voz desesperada dela implorar para que não fechasse os olhos. Acordou em um pesadelo tecnológico. Tubos, fios e aparelhos o prendiam à cama. A dor era excruciante. Uma sinfonia de agonia que reverberava em cada célula do seu corpo. Mas em meio àquele sofrimento, algo extraordinário chamou sua atenção. No canto do quarto, sentiu uma presença, algo indescritível que transcendia a compreensão humana. Durante semanas a presença o acompanhou, uma constante em meio ao caos do hospital. As enfermeiras, preocupadas com seu estado mental, ofereciam a televisão para distraí-lo. Mas Jason, perplexo, se perguntava como explicar que havia alguém ali, no canto do quarto, observando-o. E então, um dia, a dor se tornou insuportável e a morte pairou sobre ele como um corvo faminto. Em um momento de desespero, Jason, o homem que havia renegado a Deus, clamou por ajuda. Implorou por sua vida, por seus filhos, por uma pessoa amada que preenchia seus dias com luz. E, milagrosamente, a resposta veio. De repente, Jason se viu flutuando no teto. Uma perspectiva panorâmica se abrindo diante de seus olhos. Viu seu corpo na cama, os outros pacientes da UTI em suas agonias silenciosas, os enfermeiros em seus uniformes desgastados. Através das paredes, contemplou a vastidão de um campo verdejante, distinguindo cada folha de grama, cada nervura, cada nuance de cor. Percebeu a alma das árvores, sentindo a alegria pura que emanava delas. Uma onda de amor o inundou, um conhecimento instantâneo e profundo preenchendo sua mente. Sentiu-se jovem novamente, livre de dor, como se estivesse voltando para casa após uma longa jornada. E então viu a luz. A luz era seu pai, a personificação do amor incondicional.
Deus, que ele havia imaginado como um juiz implacável, o esperava com os braços abertos, pronto para acolhê-lo de volta ao lar. Jason se fundiu com a luz, tornando-se um com o divino. Naquele momento, ele era Deus, experimentando a unidade de toda a criação. A morte perdeu seu significado. Não era o fim, mas sim uma transição para uma beleza infinita e indescritível. Em seguida, outra presença se manifestou: Jesus Cristo, emanando um amor tão intenso quanto o calor do sol. A vergonha e a culpa que Jason havia carregado por tantos anos se dissiparam, substituídas pela certeza de que não havia feito nada de errado. Ele estava em casa, amado além da compreensão. Mas a jornada ainda não havia terminado. De repente, mãos foram colocadas em seu peito e ele foi empurrado de volta para seu corpo. Acordou no leito do hospital, a presença divina desaparecida. A tentativa de contar sua experiência foi recebida com incredulidade e ceticismo, e Jason mergulhou em um abismo de solidão e desespero. Perdeu o emprego, viu seus bens confiscados e se sentiu incompreendido por todos ao seu redor. Mas, em meio à escuridão, a memória do amor divino o sustentava, impulsionando-o a buscar respostas e a compartilhar sua história, na esperança de que outros pudessem encontrar consolo e esperança em suas palavras. Descobriu que não estava sozinho. Outros também haviam passado por experiências de quase morte, voltando com relatos semelhantes de amor, luz e compreensão. Essa descoberta o validou e o ajudou a curar as feridas de um dia. Em meio a um ataque de raiva e frustração, Jason gritou com Deus, questionando o porquê de tê-lo escolhido para essa experiência tão transformadora. E então, ouviu a voz de seu pai, autoritária e amorosa. Por que não? Você é meu filho. Naquele momento, Jason se ajoelhou e se rendeu, reconhecendo sua divindade, sua união com Deus. A partir daí, sua vida se transformou em uma jornada de aprendizado e crescimento. Teve encontros com anjos, experiências fora do corpo e a revelação de suas múltiplas vidas passadas, cada uma delas o aproximando da verdade. Mesmo diante de desafios e provações, como invasões inexplicáveis em seu apartamento, Jason sabia que estava sendo guiado para um propósito maior: ensinar sobre o amor incondicional de Deus e a verdade sobre nossa natureza divina. Criou um site e um canal no YouTube, compartilhando sua história com o mundo, na esperança de despertar a consciência das pessoas e libertá-las do medo e da ignorância. Jason compreendeu que a religião, com suas regras e dogmas, era uma invenção humana, criada para controlar e manipular. A verdade era simples. Somos todos um com Deus. Somos todos deuses, amados incondicionalmente e destinados à felicidade eterna. Não há inferno, não há demônios, afirmava Jason com convicção. Não há para onde ir senão para casa. Apenas acordem do sonho. Sua missão era desmistificar a imagem de um Deus vingativo e punitivo, revelando a beleza e a bondade inerentes à divindade. Ele queria que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas, que eram amadas além da compreensão e que tinham o poder de criar sua própria realidade. Seus pensamentos criam sua realidade, dizia ele. Escolham o amor, escolham o perdão, escolham a alegria. Vocês são deuses, criadores do seu próprio universo. Despertem para o seu poder e transformem o mundo. Jason,
O homem que havia renegado a fé tornou-se um farol de esperança, guiando outros em direção à luz. Sua jornada, da beira da morte ao despertar espiritual, era uma prova do poder do amor incondicional e da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. E, ao compartilhar sua história, ele inspirava outros a questionarem suas crenças, a abraçarem sua divindade e a viverem uma vida de amor, perdão e gratidão. Pois, no final das contas, como Jason havia descoberto, a verdade